A melhor dica que eu posso te dar é nunca, em hipótese alguma, coma de 3 em 3 horas. E eu vou explicar isso aí porque isso aqui é bem polêmico. O cara te fala, coma de 3 em 3 horas, tá ficando diabético? Coma de 3 em 3 horas, porque aí você ativa o seu metabolismo e coisa do tipo. Esse comer de 3 em 3 horas, ele faz com que você tenha picos de glicemia, que evidentemente vão gerar picos de insulina. Por quê? Porque o cérebro entende que a glicemia está alta, quando ela passa de 82,8, para a maioria das pessoas, o cérebro dispara para o pâncreas a seguinte mensagem: pâncreas, tem glicemia demais na corrente sanguínea, lance insulina. E o pâncreas trabalha para liberar insulina. A insulina é um hormônio que pega essa glicemia e põe para dentro de uma estrutura na tua célula chamada mitocôndria, que é uma espécie de forno que queima a glicose. E não é só glicose que queima, mas nesse caso, glicose. E aí o que acontece? Tua glicemia baixa, mas a tua insulina se mantém alta por algum tempo. Então sempre você vai ter um metabolismo, um estilo de vida insulinêmico, comendo de 3 em 3 horas. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais você comer de 3 em 3 horas, mais picos de glicemia, mais insulina é produzida, a glicemia baixa rápido e a insulina se mantém alta por algum tempo. E aí nós temos 5 hormônios contrarreguladores. O que são isso? Eles são hormônios que, em vez de baixar a glicemia, eles aumentam a glicemia. Então, enquanto a insulina baixa a glicemia, esses hormônios são responsáveis por aumentar a sua glicemia. Quais são eles? Glucagon, que é o que eu vou falar hoje, adrenalina, noradrenalina, hormônio de crescimento e cortisol. São 5 hormônios. Então, repara bem. Vamos falar da relação insulina-glucagon. A insulina, quando ela está alta, ela baixa glicose. Quando a glicose baixa demais, o glucagon deveria ser o primeiro a fazer a glicose subir, para você não ter hipoglicemia. Mas num quadro em que você come de 3 em 3 horas, você vai ter insulina alta, e insulina alta inibe o trabalho do glucagon. E ao fazer isso aí, a pessoa tem um quadro de hipoglicemia, a glicemia baixa demais, e não tem o glucagon liberado para fazer o trabalho dele, que é subir a glicemia. Enquanto a insulina estiver alta, o glucagon não trabalha. O nome desse fenômeno é espelhamento dos hormônios. Então eu tenho 2 hormônios espelho aí. A insulina alta e o glucagon em baixa, um abaixo do outro. Então, o que acontece? Se eu tiver insulina alta, ela inibe o glucagon. Se eu me injeto insulina, por exemplo, ela fica alta, pode ser que eu tenha hipoglicemia, que a gente chama de iatrogênica, provocada pelo tratamento medicamentoso. É muito comum acontecer isso aí. Então o que acontece? Se eu faço jejum, se eu consigo aos poucos ir fazendo um jejum de 12 horas, 13 horas, e expandindo isso aos poucos, a minha insulina vai baixando e pode ser uma hora que eu consiga fazer jejum de 16 horas sem passar fome, sem sentir fraqueza, sem sentir tontura, sem passar mal. Mas, num quadro em que eu tenho insulina alta, o glucagon fica em baixa, então pensa o espelhamento assim, ó, um alto, outro baixo. E aí o que acontece? A insulina inibe o glucagon de fazer o trabalho. O glucagon ele vai destruir gordura. Ele vai tirar energia da gordura para que o diabético ou a pessoa que tem crises de hipoglicemia não passe mal. Mas numa situação em que você come muito frequentemente, a insulina está estimulada e o glucagon está inibido. E isso é indesejável. Você deveria usar o conceito de hormônios espelho ao seu favor, para você não passar mal. E é muito importante que se você não consegue ficar mais do que 12 horas sem comer e passa mal, é muito importante você perceber que é bem possível que você tenha desenvolvido um quadro de resistência severa à insulina. Mesmo que a tua glicemia esteja 85, 90, 95, dentro da normalidade que se prega por aí, que de normal não tem nada, é mais comum do que normal. Então eu preciso chamar a tua atenção que comer de 3 em 3 horas é mais ou menos como dar um tiro no próprio pé. Eu sei que tem gente renomada falando disso, tem gente defendendo isso da área médica, inclusive, mas são pessoas que não pararam para perceber isso que eu acabei de te falar. E é muito simples você testar. Termine o jantar até às 18 horas e tome café, se você conseguir, após as 6. Se você conseguir mesmo, após as 7 ou após as 8. Se você terminar o jantar até às 18 horas e tomar café após as 8, você vai fazer 14 horas de jejum. Nesse caso, você tem a inversão. Glucagon em cima e insulina embaixo. Você inverte os hormônios. Por isso que são chamados de espelho. Um fica ao contrário do outro. Então é importante você perceber isso aí. 14 horas de jejum pode melhorar muito a sua glicemia,
pode baixar a tua resistência à insulina. E se você for ampliando isso para 15 horas, então termina o jantar até às 18, toma café após as 9. Ou termina o jantar até às 18, toma café após as 10. Isso vai mudar o jogo ao teu favor. E eu estou dizendo que você não precisa deixar de comer nada só fazendo isso. É óbvio que se você quiser ter um resultado expressivo, como as pessoas que estão no meu treinamento de reversão de diabetes, como as pessoas que estão no movimento Saúde Sem Remédios, que é um outro treinamento, um acompanhamento, você tem que fazer mais do que eu falei. Mas nesse vídeo, em que eu tenho aqui 6, 7 minutos para falar contigo, é importante você perceber isso aqui, porque isso que eu estou te falando não é uma diquinha da internet. É algo muito poderoso que dá muito resultado e você pode deixar o teu depoimento para mim. Eu te convido, então, para seguir a Cura pela Alimentação no Instagram e no YouTube, porque eu frequentemente posto conteúdo como esse que vai te ajudar a reduzir medicamentos, eliminar medicamentos e ter muito mais saúde. Se você tem interesse nisso, está no lugar certo. Eu sou o Wagner Moreira, eu sou o gerador de conteúdo da Cura pela Alimentação e nos vemos no próximo vídeo.